Continuando a leitura dos escritos do Livro dos Céus, seguindo pela Escola da Divina Vontade. Estudo 9. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Minha mãe fecha a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Continuando, como que havia começado, o sentia dentro de mim, o abraçava, o estreitava e lhe dizia: amado bem, veja como nossa separação tem sido amarga. E ele me dizia: é nada o que você passou, prepare-se para provas mais duras, por isso que eu vim, para dispor seu coração, fortalecê-lo. Agora você vai me contar tudo o que passou, suas dúvidas e medos, todas as suas dificuldades, para poder ensinar-lhe como lhe comportar na minha ausência. Então eu narrei minhas tristezas, dizendo: Senhor, olha, sem ti eu não tenho conseguido fazer nada de bom. Fiz a meditação toda distraída, feia, tanto que não tinha espírito para oferecer a você. Na comunhão não pude passar horas inteiras como quando te sentia. Me via sozinha, não tinha ninguém para me entender, me sentia vazia de tudo. A dor da sua ausência me fazia provar agonias mortais. Minha natureza queria ser despachada em breve para fugir daquela dor, muito mais do que me pareceu que eu não estava fazendo nada além de perder tempo, e o medo que ao voltar tu me castigarias por não ter sido fiel. Então eu não sabia o que fazer. Além disso, a dor que tu estás sendo continuamente ofendido e que eu, sem saber quando, como antes, me ensinava a fazer esses atos de reparação, essas visitas ao Santíssimo Sacramento, pelas ofensas que tu recebes. Então me diga como devo fazer. E ele, me instruindo benignamente, ele me dizia: você tem feito mal por estar tão perturbada. Não sabe que eu sou o Espírito da Paz? E a primeira coisa que te recomendo é não perturbar a paz do coração. Quando em oração não pode se recolher-te, não quero que você pense sobre isso ou aquilo, como é ou como não é, fazendo em ti mesma chamas de distração. Pelo contrário, quando você está neste estado, a primeira coisa é que se humilhes, confessando-se merecedora dessas penas, pondo-se como humilde cordeiro nas mãos do carrasco, que enquanto o mata lhe lambe as mãos. Então você, enquanto se vê espancada, abatida, sozinha, você se resignará às minhas santas disposições, me agradecerá de todo o coração, beijarás a mão que te bate, reconhecendo-se indigna dessas dores. Então você me oferecerá aquelas amarguras, angústias e tédio, pedindo que eu aceite isto como sacrifício de louvor, de satisfação por sua culpa, de reparação pelas ofensas que me fazem. Ao fazer isso, sua oração se elevará diante do meu trono como incenso perfumado. Ferirá meu coração e atrairá novas graças e novos carismas para você. O demônio, vendo-se humilde e resignada, toda abismada em seu nada, não terá forças para se aproximar. Eis que onde você pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições. A vontade humana é assim, né? Assim é a vontade humana. Porque nunca vê se perder. Né? Não pode ser contrariada, não pode ser defraudada. Mas o que Jesus nos pede é o esvaziamento de nós mesmos, né? O abandonar-se nele.
Eis onde que você pensou que estava perdendo, farás grandes aquisições, perdendo que se obtém. É quando eu nada tiver, é que tudo terei. Estima própria, respeito humano. Em relação à comunhão, não quero que você lamente do que não sabe ser. Deve saber que é uma sombra das dores que sofri no Getsemane. Como será quando eu te fizer participante dos flagelos, dos espinhos e dos cravos? O pensamento dos sofrimentos maiores te fará sofrer com mais ânimo as penalidades menores. Portanto, quando na comunhão você se encontrar sozinha, agonizante, pense que eu te quero um pouco em minha companhia na agonia do horto. Portanto, fique junto a mim e faça uma comparação entre suas dores e as minhas. Olha você sozinha, privada de mim, e eu também só, abandonado pelos meus amigos mais fiéis, que estão sonolentos, deixado sozinho até pelo meu divino Pai, e também no meio de uma dor amarguíssima, cercado por cobras, víboras e cães raivosos, que eram os pecados dos homens, e onde estavam também os seus, que fizeram a parte deles. O que me parecia que eles queriam me devorar vivo. Meu coração sentiu tanta opressão como se estivesse sob uma prensa, tanto que devorar vivo, tanto que suei sangue vivo. Diga-me, quando você chegou a sofrer tanto? Então quando se encontre privada de mim, aflita, vazia de todo consolo, cheia de tristeza, de labuta, de tristezas, vem junto a mim. Limpa-me esse sangue, oferece-me essas tristezas como alívio para a minha agonia amarguíssima. Ao fazer isso, você encontrará uma maneira de se distrair comigo depois da comunhão. Não que você não sofra, porque a dor mais amarga que possa dar às minhas queridas almas é privando-as de mim. Mas você, pensando que com o seu sofrimento você me dá conforto, ficará satisfeita. Em relação às visitas e atos de reparação, você deve saber que é tudo que fiz no decorrer de 33 anos, desde o nascimento até a morte, ou continuo no sacramento do altar. Por isso quero que me visite 33 vezes por dia, honrando todos os meus anos e unindo-se comigo ao sacramento, com minhas mesmas intenções, isto é, de reparação, de adoração. Isso você fará em todos os momentos do dia. O primeiro pensamento da manhã, imediatamente, volta diante do tabernáculo onde estou por seu amor e visite-me. O último pensamento da tarde, enquanto você dorme à noite, ou seja, continuamente. Antes e depois de comer, e ao começo de toda a ação sua, andando, trabalhando. Aqui não se trata de fisicamente eu sair de onde eu estou e ir 33 vezes no sacrário, lá na capela. Não. Não esqueçamos que somos templo do Espírito Santo e que Deus habita em nós. Portanto, é aqui largar de nós mesmos e estar com Ele. Deixar de ficar conversando com nós mesmos, no nosso íntimo, com a nossa vontade humana, e nos voltarmos a Ele. A ser todo ouvido, todo atento a Ele. Continuamente, como ele diz aqui, em cada ato, em cada ação, ao começar de cada trabalho, andando, comendo, dormindo, tudo. Que dará muito mais que 33 vezes, se formos fiéis ao que ele está dizendo. Enquanto assim me dizia, me sentia toda confusa e sem saber se poderia alcançar fazê-lo. Eu disse a ele, Senhor, peço que fique comigo até que eu tenha o hábito de fazê-lo, porque sei que contigo posso fazer tudo, mas sem ti, o que posso fazer eu, miserável? E ele benignamente adicionava, sim, eu vou te contentar. Quando te faltei? Quero sua boa vontade, aqui a boa vontade, a disposição. O que a gente tem vontade a gente faz, não é assim? Pois bem,
Quero sua boa vontade e darei a você qualquer ajuda que desejar. A reta intenção. E assim fazia. Depois de algum tempo, às vezes com ele, às vezes privada dele. Um dia após a comunhão, me senti mais intimamente unida a ele. Me fez várias perguntas comigo, se eu queria, se estava disposta a fazer o que ele queria, até o sacrifício da vida, por seu amor. E ele me dizia, e você me diz o que quer? Estás pronta para fazer o que eu quero? Também eu farei o que você quer. Volume 2, 9. Mês de abril 1899. Como a humildade é a pequena planta. A humildade sem confiança é a virtude falsa. Fazer um comparativo dos escritos. Que agora temos a tradução impressa em livro físico. Vamos lá. Trecho 9, humildade e confiança. Depois de ter passado alguns dias de privação e de lágrimas, eu me encontrava toda confusa e aniquilada em mim mesma. Em meu interior ia dizendo continuamente, diz-me, ó meu bem, por que te afasta? Por que te afaste de mim? Em que te ofendi, que não te deixas ver mais? E se te mostras é quase ofuscado e em silêncio. Ah, não mais, me faça esperar, que meu coração não suporta mais. Finalmente Jesus se mostrou um pouco mais claro e vendo-me tão aniquilada me disse, se tu soubesse o quanto me agrada a humildade é a menor planta que se pode encontrar, mas seus ramos são tão altos que chegam até o céu. Então, em torno de meu trono, estão em torno de meu trono e penetram até dentro de meu coração. A pequena planta é a humildade. Os ramos que produzem esta planta são a confiança, de modo que não pode ser dada verdadeira humildade sem confiança. A humildade sem confiança é falsa virtude. Pelas palavras de meu Jesus, se vê que meu coração não só estava aniquilado, mas também um pouco desanimado. E aqui também volume 3, 310, 19 de novembro de 1899. Segui também pelo livro A Soberba. O adorável Jesus continua a aparecer, e como minha mente antes de sua chegada estava refletindo sobre certas coisas que ele me dissera em anos passados, coisas das quais não me recordo com clareza. Ele, como que para me fazer recordar, disse, minha filha soberba devora a graça. No coração dos orgulhosos resta apenas um vazio repleto de fumaça, causando cegueira. A soberba se transforma num ídolo, de tal forma que a alma orgulhosa já não tem a Deus consigo. Com o pecado, ela tentou construí-lo em seu coração e, com o pecado, ela tentou destruí-lo em seu coração e, erigindo um altar ali, colocou-se sobre ele para adorar a si mesma. Ó Deus, que vício abominável é este! Parece-me que se a alma se mantém atenta para não permitir sua entrada, estará livre de todos os outros vícios. Entretanto, se por infortúnio se deixa dominar por ele, tal como uma mãe monstruosa e má, gerará todos os seus filhos rebeldes, que são os demais pecados. Ah, Senhor, afasta-o de mim. Os filhos da soberba, os demais pecados. Volume 4. Obediência a pedir alívio nas penas. Duplicando-se sempre mais o espasmo da dor, teria querido escondê-lo e fazer que ninguém desse conta.
e teria querido mantê-lo em segredo, sem dizer ao confessor o que disse acima, mas era tão forte o espasmo que me pareceu impossível, e o confessor, usando sua habitual arma da obediência, ordenou-me que lhe manifestasse tudo. Então, depois de lhe ter manifestado todas as coisas, disse-me que por obediência devia pedir ao Senhor que me libertasse, de outra maneira cometeria pecado. Oh, que tipo de obediência é esta? É sempre ela que se atravessa em meus planos. Então me dá vontade, aceitei, de má vontade, aceitei esta nova obediência, mas apesar disto não tinha coração para rogar ao Senhor que me libertasse de um amigo tão querido como é a dor, muito mais que esperava sair do exílio desta vida. O bendito Jesus me tolerava e ao ouvir me disse: tu sofres muito, queres que te liberte? E eu, tendo me esquecido um momento de obediência, disse: não, Senhor, não me libertes, quero ir. E além disso, tu sabes que não sei te amar. Sou fria, não faço grandes coisas por ti, ao menos te ofereço este sofrer para satisfazer ao que não sei fazer por amor teu. E eu, minha filha, infundirei tanto amor e tanta graça em ti, de modo que nenhum me possa amar e desejar como tu. Não estás contente? Sim, mas quero vir. Jesus desapareceu e eu, voltando em mim mesmo, me lembrei da obediência recebida e tive que me acusar com o confessor. E me ordenou que absolutamente não queira que me fosse e que o Senhor me libertasse. Que pena senti ao receber esta obediência. Parece que quer tocar os extremos de minha paciência. Volume 4, trecho 10. Cinco, 9. Quando o homem... Eita. 4, 9, 4, 10. Não, é o 5, 9. Volume 5, trecho 9. 8 de maio de 1903. Quando o homem se dispõe ao bem, recebe o bem. E se dispõe ao mal, o mal recebe. Continuando meu amargo estado de privações, em que no máximo Jesus me deixava se ver taciturno por breves instantes, esta manhã, empenhando-se o confessor em fazê-lo vir, perdendo os sentidos por pouco e quase pela força, se fazia ver, e voltando-se para o confessor, disse-lhe, com aspecto sério e aflito: que queres? O pai parecia confuso e não sabia dizer nada. Então eu disse: Senhor, talvez seja o fato da missa que ele quer. E o Senhor acrescentou: prepara-te, e a terás. E além disso, tu tens a vítima. Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e com a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Depois disse: Senhor, por que não vens? E ele continuou: queres ouvir? Escuta. Naquele momento ouviam-se tantos gritos de vozes de todas as partes do mundo que diziam: morte ao Papa, destruição da religião, igrejas lançadas por terra, destruída de todo domínio. Nada deve existir sobre nós, e tantas outras vozes satânicas que me parece inútil dizê-las. Então Nosso Senhor acrescentou: minha filha, o homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem, e se dispõe ao mal, o mal recebe. Todas estas vozes que me escutas chegam ao meu trono. E não uma vez, senão repetidas vezes. E muitas justiças
Vão e muitas justiças quando vê que o homem não só quer o mal, mas com dupla insistência o demanda, com justiça sou obrigado a concedê-lo para lhe fazer conhecer o mal que quer, porque só então se conhece verdadeiramente o mal, quando no mesmo mal se encontra. Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem. Mas ainda não chegou o tempo da sua suspensão. Há mais alguns dias por agora, para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre a terra, sobre o homem, não a abaixar a testa do homem muito ensoberbecido. Eis a suspensão, ao mais algum dia por agora, para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre o homem, não abaixar a testa do homem muito ensoberbecido. Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem. Mas ainda não chegou o tempo de sua suspensão, ao mais algum dia por agora, para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre o homem, não podendo mais resistir ao peso de tanta atrocidade, e ao mesmo tempo fazer abaixar a testa do homem muito ensoberbecido. Volume 6, trecho 9. 5 de dezembro de 1903. Quem não pode receber Jesus encontra, no próprio desejo, um purgatório de amor, que forma uma comunhão espiritual de puro amor. Lendo pelo livro. Não podendo receber a comunhão nesta manhã, eu me sentia inteiramente aflita, mas resignada, e pensava comigo mesma, se não fosse por estar na condição de vítima e acamada, certamente poderia tê-lo recebido. Disse então ao Senhor, vê, o estado de vítima me submete ao sacrifício de privar-me de receber-te no sacramento. Aceita ao menos o sacrifício de privar-me de ti para te agradar, como um ato mais intenso de amor por ti, que ao menos pensar que a tua própria privação atesta ainda mais o meu amor por ti. Adoce a amargura da tua ausência. Enquanto dizia isto, lágrimas escorriam dos meus olhos. Mas, ó bondade do meu bom Jesus, assim que adormeci, sem me fazer esperar nem buscar tanto como de costume, ele veio de imediato e, me colocando as mãos sobre meu rosto, acariciava-me toda e disse, minha filha, pobre filha, coragem. Minha privação estimula ainda mais o desejo e, nesse desejo estimulado, a alma respira Deus. E Deus, sentindo-se ainda mais inflamado por esse ardor da alma, respira a alma. Nesse mútuo respirar entre Deus e a alma, inflama-se ainda mais a sede de amor. E sendo o amor um fogo, ele forma o purgatório da alma. E esse purgatório de amor não lhe serve apenas para uma única comunhão por dia, como permitido à igreja, mas para uma comunhão contínua, perene, assim como é contínuo o respiro. São, porém, todas as comunhões de puríssimo amor, somente de espírito e não de corpo. E sendo o espírito mais perfeito, daí resultado que o amor é mais intenso. Assim retribuo eu, não a quem não quer receber-me, mas a quem não pode receber-me, privando-se de mim para contentar-me. A como que o pensamento humano é contrário,
Porque uma pessoa de segunda união vive a chorar, não poder comungar, né? Uma pessoa aqui do meu convívio. Então, diante de uma verdade dessa, né, e a busca por procurar regularizar a sua situação, né, todo esse sofrimento proporciona um alívio, uma satisfação a Deus. Como o santo desejo de receber Jesus, substitui o sacramento, fazendo com que a alma respire a Deus e que Deus respire a alma. 7, 9, 13 de março de 1906. Se a alma não pode estar sem Jesus, é sinal que ela é necessária ao seu amor. É Jesus nela. Esta manhã o bendito Jesus não vinha. E eu dizia entre mim: Senhor, não vens? Como sinto que me falta a vida. Sinto tanta necessidade de ti que, se tu não vens, sinto que se destrói meu ser. Não me negues o que me é absolutamente necessário. Não te peço beijos, carícias, favores, mas só o que me é de necessidade. Não te peço consolações, mas o que me é de necessidade, que é o esvaziamento de si mesmo, dos interesses do amor próprio. Enquanto dizia isto, encontrei-me toda absorvida nele, de tal maneira, perdida todo o meu ser, que não podia fazer nem ver outra coisa que o que fazia e via ele mesmo. Sentia-me feliz, todas as minhas potências adormecidas, como um que vai ao fundo do mar, onde tudo é água, e se faz por olhar, olha a água, se fala, a água lhe impede a palavra, e lhe entra até as vísceras. E se quer ouvir, só o murmúrio das águas lhe entra pelas orelhas. Com esta diferença que no mar há perigo de perder a vida, e não se sente nem ditosa, nem feliz. Ao contrário, em Deus readquire vida divina, a felicidade e bem-aventurança. Então o bendito Jesus me disse: minha filha, se tu não podes estar sem mim, e tanto te sou necessário, é sinal de que tu és necessária ao meu amor, porque segundo um se torna necessário ao outro. É sinal de que aquele é necessário ao outro. Por isso, se alguma vez parece que não devo vir e tu te cansas, e vejo a necessidade que tens de mim, e conforme cresce em ti a necessidade, cresce também em mim, e digo entre mim, vou a ela, a tomar este alívio a meu amor. E é por isso que depois de que te cansastes, eu venho. Não se vive mais um sem o outro, porque torna-se caminho aqui, para um só ser. E Deus não rejeita a si mesmo. Volume 8, 9. Também pelo livro 6 de agosto de 1907, O estado de amargura da igreja. Continuando no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma, dentro de uma igreja, e parecia-me ver uma belíssima senhora, com os seios tão cheios de leite, que parecia que a pele estava prestes a se romper. Chamando-me, disse: minha filha, este é o estado da igreja. Está tão cheia de amarguras internas, e além dessas amarguras internas, está prestes a receber também as externas. Sofre um pouco para que essas amarguras sejam mitigadas. Enquanto dizia isto, parecia que ela abria os seios e com a mão em concha os enchia de leite e me dava para beber. Era amarguíssimo e me causava tantos sofrimentos que eu mesma não as sei descrever. Nesse momento via que faziam revoluções, invadiam as igrejas, saqueavam os altares, queimavam-nos, atacavam os sacerdotes, destruíam as estátuas e cometiam 1000 outros insultos e abominações.
Enquanto fazia isto, o Senhor enviava outros castigos do céu, e muitos morriam. Parecia um tumulto geral contra a igreja, contra o governo e entre eles próprios. Fiquei aterrorizada. Encontrei-me em mim mesma e continuei vendo a Rainha Mãe, que rezava a Jesus Cristo, juntamente com outros santos, para que ele me fizesse sofrer, mas ele parecia não lhes dar ouvidos. Então, entraram em confronto e diante de suas insistências, o bendito Jesus respondeu: Não me importunes, ficai quietos, senão eu a levo comigo. No caso, a Luísa, ao céu. Mas apesar disso, parece que sofri um pouco. Agora conto tudo de uma vez. Nestes dias, quase sempre que me encontro no meu estado habitual, não vejo outra coisa senão revoluções e penas. O bendito Jesus está quase sempre silencioso e de tempos em tempos só me diz: minha filha, não me forces, senão te farei sair deste estado. E eu respondo: minha vida e meu tudo, se queres ser deixado livre para fazeres o que quiseres, leva-me contigo, e então poderás fazer o que quiseres. Parece que nestes dias é preciso muita paciência para lidar com o bendito Jesus. Volume 9, Volume 9, trecho 9. 14 de julho de 1909. Só Deus pode infundir paz na alma. Tenho passado amargamente com a privação do bendito Jesus. No máximo faz-se ver como uma sombra ou um relâmpago, e às vezes também a fulguração parecia que fugia. Minha mente era perturbada pelo pensamento de que, sendo Jesus tão bom, quão cruelmente me deixou. Talvez não fosse ele que vinha. Não fosse ele quem vinha. Sua bondade não me teria feito isso. Quem sabe se não foi o demônio, ou a minha fantasia, ou bem sonhos, mas no âmago da alma não queria saber disto. Queria estar em paz, e parecia que se afastava de tudo, se adentrava sempre na vontade de Deus, se escondia nela tomando um sono profundo no seu santo querer, e não há maneira de que desperte. Parece que o bom Jesus a encerra tanto no seu querer que nem sequer deixa que se encontre à porta para poder tocar e fazer-lhe ouvir que Jesus a deixou. E ela dorme e se está em paz. A mente não encontrando nenhuma resposta, diz entre si: só eu devo me zangar? Também eu quero tranquilizar-me e fazer a vontade de Deus. Venha que venha, contanto que faça a sua santa vontade. Este é meu estado presente. Agora, esta manhã, pensando no que escrevi acima, o bom Jesus me disse: minha filha, se fossem fantasias, sonhos, demônios, não teriam tanta força de te fazer possuir a auréola da paz. E não por um dia, mas por 25 anos. Nenhum poderia te fazer respirar essa aura de suave paz dentro e fora de ti. Só aquele que é toda paz. E que se um sopro de perturbação o pudesse surpreender, deixaria de ser Deus, ficaria ofuscada a sua majestade, diminuída a sua grandeza, débil sua potência. Em suma, todo ser divino receberia uma sacudida. Ou seja, se é de Deus, se é de Deus, a obra subsiste. Se é invenção humana, ou demônio, ou interesse, é só uma questão de tempo. Aquele que te possui e que você possui te resguarda, te defende continuamente de todo fôlego de perturbação. Lembra-te
que em todas as minhas visitas sempre te corrigi, se havia em ti algum alento de perturbação, e de nenhuma outra coisa me desgostei tanto como de não te ver em paz. E somente me fui quando te acalmei toda. A fantasia, o sono, muito menos o demônio, têm esta virtude, e muito menos podem infundir aos demais. Por isso, te tranquilize, e não me seja ingrata. A fantasia, o sono, muito menos o demônio, não tem esta virtude. E isto menos, e muito menos podem infundir aos demais. Por isso, te tranquilize e não me seja ingrata. Volume 10, trecho 9, 25 de dezembro de 1910. Os sacerdotes apegaram-se às famílias, ao interesse, às coisas exteriores e etc. Esta é a necessidade das casas de reunião de sacerdotes, a viverem em comunhão. Os sacerdotes, desligado do mundo, do material, do administrativo, mas sim no zelo e a salvação das almas. Assim Jesus sugere no livro do céu. Esta manhã o bendito Jesus se fazia ver pequeno, mas tão gracioso e belo, que me arrebatava em doce encanto. Depois se tornava mais benévolo, porque com suas pequenas mãozinhas pegava pequenos cravos e me cravava com uma maestria digna só de meu sempre amável Jesus. E depois enchia-me de beijos e de amor, e eu a ele. Depois disto, parecia-me que estava na gruta do meu recém-nascido Jesus, e o meu pequeno Jesus disse-me: minha querida filha, quem veio visitar-me na gruta do meu nascimento? Os pastores foram os primeiros visitantes, os únicos que faziam um ir e vir e me ofereciam dons e coisas deles, e os primeiros que tiveram o conhecimento de minha vinda ao mundo, e por consequência os primeiros favorecidos, cheios de minha graça. Eis porque escolho sempre pessoas pobres, ignorantes, limitadas, ignoradas, desprezíveis, e delas faço portentos de graça, porque são sempre as mais dispostas. E aqui está, que é o se esvaziar que nos enche de Deus, e não a teologia da prosperidade que diz que a bênção de Deus está no acúmulo de coisas. Quanto mais coisa, mais ocupação se tem, e mais apego, e menos tempo se tem para Deus. São aqui os desprezados, ignorantes, os pobres, os mais dispostos, a mais dispostas a ouvir-me, a crer-me, sem pôr tantas dificuldades, tantas cavilações, como o fazem as pessoas cultas, ricas, cheias de si mesmas, de autoconfiança. Depois vieram os magos, mas não se viu nenhum sacerdote, enquanto eles deviam ser os primeiros e cortejar-me, porque eles sabiam mais do que todos os demais, segundo as escrituras que estudavam tanto, sabiam há tempo. O lugar era mais fácil vir visitar-me, mas nenhum, lugar. Belém, estavam ali, por ocasião do recesso, estava a cidade cheia, estava todo mundo ali. Estava todos ali, havia um recesso na época, estavam todos reunidos ali. No entanto, só apareceu lá alguns pastores, os 3 reis magos e os animais ali que estavam ali em volta já. Os doutores, os conhecedores, cheios da sabedoria, que eram os primeiros a estar ali, os que não estiveram. E que lá na frente foram os que decretaram o cancelamento, a eliminação dele.
Mas nenhum se moveu. É mais, enquanto eles apontaram para os magos, eles não se moveram, nem se incomodaram, né? Disseram para o mago, né? Os magos, é por ali. Mas eles mesmos nem se moveram, não se incomodaram em dar um passo para ir em busca de minha vinda. Isto foi uma dor para mim. Isto foi uma dor para mim amarguíssima no meu nascimento, porque naqueles sacerdotes era tanto o apego às riquezas, ao interesse, a famílias e a coisas exteriores, que como resplendores lhes cegava a vista, né? Que nos cega de Deus. Lhes endurecia o coração e tornava estranha a inteligência para conhecer as verdades mais sagradas, mais certas, e estavam tão preocupados nas coisas baixas da terra, no materialismo, que jamais teriam acreditado que um Deus pudesse vir à terra em tanta pobreza e em tanta humilhação. E não só em meu nascimento, mas também no curso de minha vida. Quando fazia os milagres mais estridentes, nenhum me seguiu, mas bem planejaram minha morte e me assassinaram sobre a cruz. E eu, depois de ter usado toda a minha arte para os atrair a mim, os coloquei no esquecimento e escolhi pessoas pobres, ignorantes, como foram meus apóstolos, e formei a minha igreja. Os segreguei das famílias, os libertei de qualquer vínculo de riquezas, enchi-os dos tesouros de minha graça e tornei-os hábeis para a direção de minha igreja e das almas. Agora deve saber que esta dor ainda me dura, porque os sacerdotes destes tempos se irmanaram com os sacerdotes daqueles tempos e se deram a mão no apego às famílias, ao interesse, às coisas exteriores e pouco ou nada põem atenção ao interior. E mais, alguns se degradaram tanto que chegaram a fazer entender aos mesmos leigos que não estão contentes de seu estado, abaixando sua dignidade até o ínfimo e abaixo dos mesmos leigos. Nossa. Ah, minha filha, que prestígio pode ter sua palavra nas pessoas? Pelo contrário, os povos por sua causa vão descendo na fé e no abismo de piores males. Caminham a tropeções e nas trevas, porque luz nos sacerdotes não vem mais. Esta é a necessidade das casas de reunião dos sacerdotes, a fim de que o sacerdote seja libertado das trevas de que é invadido, das famílias, do interesse e dos cuidados das coisas exteriores, possa dar luz de verdadeiras virtudes e os povos possam sair dos erros em que caíram. São tão necessárias estas reuniões que cada vez que a igreja chegou ao ínfimo, quase sempre este tem sido o meio para fazê-la ressurgir mais bela e majestosa. Quanto tempo mais ainda durará, né? Quando ouvi isto, disse: meu sumo e único bem, doce vida minha, compadeço tua dor e queria adoçá-lo com o meu amor, mas tu sabes bem quem sou eu, como sou pobre, ignorante, má e, além disso, extremamente presa pela paixão de meu ocultamento. Amo tanto que pudesse me esconder tanto em ti, que ninguém possa crer que eu existo, mas... E tu, em troca, queres que fale destas coisas que tanto afligem teu amadíssimo coração e tão necessárias para a igreja. Ó meu Jesus, fala-me de amor e vai em busca de outras almas boas e santas para falar destas coisas tão inúteis para a igreja. Oh meu Deus! E o bom Jesus disse: minha filha, também eu amava o ocultamento, mas cada coisa tem seu tempo. Quando a honra e a glória do Pai e o bem das almas o requeriu, manifestei-me e fiz minha vida pública. Assim faço com as almas. Às vezes as tenho escondidas, outras vezes as manifesto,
e tu deves ser indiferente a tudo, querendo só o que eu quero. E mais, te bendigo o coração, a boca, e falarei eu em ti, com minha mesma boca e com minha mesma dor. É Ele a viver em nós, que é Ele a viver na nossa humanidade. Que eu suma, que eu desapareça e que Ele cresça. E assim me abençoou e desapareceu. Volume 11, trecho 10. 8 de março de 1912. O que significa vítima? Esta manhã, o padre G ofereceu-se vítima de Nosso Senhor, e eu estava pedindo e oferecendo para que eu aceitasse. E meu amável Jesus me disse: minha filha, eu aceito de bom grado. Digo-lhe que sua vida não será mais a sua, mas a minha. Aliás, escolho vítima de minha vida oculta. Minha vida oculta foi vítima de todo o interior do homem. Assim que deu satisfação pelos pensamentos, desejos, tendências, afetos maus. Tudo que o homem faz exteriormente não é outra coisa que o desabafo de seu interior. E se tanto mal se vê no exterior, o que será do interior? Misericórdia. Assim, muito me custou refazer o interior do homem. Basta dizer que nisso eu entreguei a prolixidade de 30 anos. O meu pensamento, o bater de meu coração, o respiro, os desejos estavam sempre dedicados a correr para o pensamento, o bater do coração, o respiro, o desejo do homem para repará-los, para santificá-los e para dar satisfação por eles. É assim como o escolho. A ele vítima para este ponto de minha vida oculta. Então, eu quero todo o seu interior unido comigo e oferecido a mim para me dar satisfação pelos interiores malvados das outras criaturas. E muito a propósito o escolho para isto, pois sendo ele sacerdote, conhecendo mais que os demais o interior das almas, a lama, a podridão que há dentro delas, e por isso pode conhecer melhor quanto me custou este meu estado de vítima, no qual quero que tome parte, e não só ele, mas também os demais que ele conhece e trata. Minha filha, diga-lhe que lhe faço uma grande graça, aceitando-o como vítima, porque fazer-se vítima não é outra coisa que um segundo batismo, mas sim mais que o batismo, porque se trata de ressurgir em minha própria vida. E devendo a vítima viver comigo e de mim, me é necessário lavar de toda mancha, dando-lhe um novo batismo e reafirmá-la na graça para poder admiti-la a viver comigo. Assim que de agora em diante tudo o que ele faça não dirá com ele, não dirá que é coisa sua, senão minha. Assim que se reza, se fala, se obra, dirá que são coisas minhas. Depois disso desapareceu. Depois disto apareceu que Jesus olhava em torno de mim e lhe disse: que vês, ó Jesus? Não estamos sozinhos? E ele: não. Há outras pessoas. Eu as atraio em torno de você para tê-las mais estreitas comigo, os filhos da divina vontade. E você as ama muito. E Luísa vai dizer, perguntando para Jesus: você as ama muito? E ele: sim, mas gostaria delas mais devotadas, mais desenvoltas, mais confiantes, mais audazes, mais íntimas comigo, sem nenhum pensamento delas mesmas, porque devem saber que as vítimas não são mais donas delas mesmas. De outra maneira, anulam o estado de vítima
Então eu, tendo um pouco de tosse, disse-lhe: Jesus, faz-me morrer de tuberculose. Em breve faz-me ir, leva-me contigo. E Jesus: não me faça ver que fica descontente, pois assim eu sofro. Sim, vais morrer de tuberculose, mas ainda falta um pouco. E se não morreres de tuberculose corporal, vais morrer de tuberculose. Ah, não saias da minha vontade, porque a minha vontade será o teu paraíso, antes o paraíso do meu querer. Por quantos dias estiverem na terra, outros tantos paraísos te darei no céu. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.